Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo. Eu queria agradecer a oportunidade que a Casa de Francisco de Assis está me dando de falar de Jesus nesse mês que a gente comemora o nascimento desse irmão maior. E como uma página de harmonização, de abertura, eu escolhi o livro Vida Feliz. É uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado por Joana de Anjos. E Joana fala o seguinte assim pra gente: vive sempre em paz. Uma consciência tranquila, que não traz remorsos de atos passados, nem teme ações futuras, gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o seu esforço para consegui-la. Agora eu vou me levar nossos pensamentos agradecendo aos bons espíritos do Núcleo Espírita Francisco de Assis pela oportunidade de estarmos reunidos para falar um pouco de Jesus, para angariar vibrações de amor a nos envolver e que a gente possa sentir toda essa energia de luz, de paz que esse irmão maior vem nos trazer nesse momento. Que estejamos amparados, envolvidos na atmosfera de paz, para a gente dar o início à nossa conversa nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar um pouco da página do livro Foco de Luz, Jesus, o Irmão Maior. E aí, antes da gente começar a adentrar na página, eu queria, assim, meu objetivo era trazer Jesus para perto de nós. Às vezes a gente imagina Jesus um espírito muito iluminado, e está acima, muito acima de nós, muito distante, e a gente acaba nos afastando desse irmão. Mas quem foi Jesus? Quem é Jesus na nossa vida? Eu adoro falar e questionar, porque quando a gente faz esse questionamento, a gente começa a se perceber diante do conhecimento, diante do que essa figura de Jesus representa na nossa vida. E essa é uma página de Antônio de Aquino, onde Antônio de Aquino fala de Jesus, o irmão maior. E aí a gente tem pessoas que têm irmãos, tem outros que nem têm. Mas pode não ter os irmãos de sangue, mas tem os irmãos que escolheram, né? Aquelas pessoas que são amigas, que estão sempre na sua vida e que você gosta de estar perto. E aí, o que a gente espera desse irmão, né? O que a gente espera de um irmão maior, que foi Jesus? O que Jesus veio nos trazer? O que Jesus representa na sua vida? Isso é importante a gente perceber, para a gente compreender o papel que tem Jesus. A gente vê Jesus como um consolador, como alguém que trouxe conhecimentos consoladores? Ou será que a gente vê Jesus de um pedestal? E que fala assim: Jesus, jamais vou chegar perto do que foi Jesus. Jesus, quando veio, ele falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho e nos ensinou o caminho. Então, vamos adentrar nesse momento, nesse universo de Jesus. O que Antônio de Aquino ele vai nos trazer agora a respeito de Jesus? Então, Antônio de Aquino, nessa página do livro Foco de Luz, ele fala assim: queridos irmãos, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Jesus, o nosso mestre de amor, continua velando por todos nós e continua plasmando junto ao coração de cada homem o sentimento de amor
único, capaz de transformar a terra e de minimizar a dor que assola e maltrata o coração do homem que aqui vive. E aí, quando a gente para nesse primeiro momento, essa página ela foi psicografada em 1991, então vai para quase 30 anos, e ela nunca teve tão atual. E Antônio de Aquino, ele fala que Jesus é um mestre de amor e que está velando por todos nós. Você se sente acolhido por Jesus? No momento de dor, você sente Jesus próximo a você? O que você sente quando a turbulência chega? Você lembra de Jesus? Jesus continua buscando o coração de cada homem a boa vontade para transformá-lo em divino semeador. Então, ele está conosco e ele espera de nós uma abertura para que a gente possa ser semeador do que ele veio trazer para a gente, do conhecimento que ele nos trouxe. Será que a gente já tem essa vontade e essa coragem de semear o que Jesus nos ensinou? Será que a gente está receptivo para esses ensinamentos, para colocar em prática todos esses ensinamentos que Jesus nos deixou? Ele fala mais. Ele espera encontrar em cada coração acordado para o momento de transição definitiva que a Terra atravessa o amigo, o irmão capaz de auxiliá-lo a levá-lo a palavra de consolação e esperança a todos os corações que sofrem. E a gente está no momento exatamente que representa sofrimento, falta de esperança, falta de coragem, falta de fé, porque são muitas dores que a gente está vendo no nosso planeta. A gente abre o jornal de manhã ou liga no noticiário, quando termina o noticiário a gente já bate uma depressão, bate uma angústia, bate uma ansiedade, porque é muita dor. Mas será que a gente consegue ver nesse momento uma oportunidade de exemplificar que a gente está num momento de transição, que todas essas tormentas fazem parte, que a gente quer sim colaborar, levando esperança, levando fé, levando uma palavra amiga para um amigo, para um irmão necessitado? Será que a gente está com essa proposta ou a gente está com uma proposta de nos deixar envolver por esse efeito? Um efeito manada, que às vezes a gente é pego e fica difícil da gente se desvincular. Por quê? Porque às vezes a gente nem percebe que se está deixando levar. Está deixando levar pelo burburinho, pelo medo, pela angústia, pela falta de esperança. Porque a representatividade que está acontecendo na nossa sociedade, ela é disso. E Jesus espera de nós espíritas, Jesus espera um outro movimento. E às vezes eu vejo espírita falando que realmente o mundo não tem jeito. Mas, gente, toda casa, para ficar bonita, ela às vezes precisa passar por uma obra. E no momento da obra é tormenta, é uma loucura, é sujeira, é poeira, é cimento. Mas quando você está com um propósito firme de mudança, de melhoria, você vai confiando que aquilo vai ser para um bem. Será que a gente confia que tudo isso que está acontecendo é para um bem maior? Porque é isso que Jesus está esperando de nós. Jesus não espera só que a gente vá para a casa espírita e tome passe e saia de lá cometendo as mesmas coisas que a gente comete no nosso dia a dia, nos deixando envolver por toda essa energia negativa. Jesus espera de nós um movimento de contribuição na esperança. Então é esse o convite. Esse é o convite que Jesus está fazendo para a gente nessa página aqui de Antônio de Aquino.
E ele fala mais. E é na hora da dor mais acerba, na hora da solidão mais profunda e dos arcanos de memória de cada criatura que a figura amorável do divino pastor emerge, trazendo às almas desfalecentes a vibração de esperança. É preciso que atentemos, meus filhos, para esse momento de consolação, programa de orientação e esclarecimento, que precisa vigorar em nossas almas. Então, qual é o nosso programa? É um programa de consolação, orientação e esclarecimento. Tem que vigorar, tem que estar na nossa alma. E aí vai mais uma pergunta. Você tem se esclarecido? Você tem buscado o Evangelho Consolador quando acontece um momento de dor, de angústia, de sofrimento? Você leva o seu conhecimento consolador para um irmão que está passando por uma dor? Leva a esperança para ele? Ou não? Ou você fica esperando ser consolado? E ele fala o seguinte: onde a doutrina espírita encontra campo para florescer, trazendo a verdade das leis de Deus a todos os corações humanos. Então, ele fala que esse programa de consolação, orientação e esclarecimento tem que estar nas nossas almas, em nossos lares, em nossas casas espíritas. E aí eu pergunto, como é que eu estou dentro do meu lar? Como eu tenho me comportado dentro do meu lar? E na casa espírita? Agora a gente tem muita casa que está por questão de proteção, né, dos membros também. Está tendo o isolamento, não está tendo as palestras presenciais, como é o caso do Núcleo Espírita Francisco de Assis. E aí a gente tem os encontros virtuais. Mas quando era presencial, como é que era o nosso comportamento dentro desse grupo? Tem mais. É preciso espiritualizar o homem. É preciso ensinar ao homem os postulados de luz da doutrina amada que abraçamos. Então, o que é espiritualizar o homem? Muitas das vezes, a sociedade está sofrendo em função do foco está muito mais nas questões materiais do que nas questões espirituais. Será que somos membros de casa espírita espiritualizados ou materializados? Será que nós estamos, com o conhecimento que temos, buscando mais ser do que ter? Esse estudo, gente, eu vim trazer com o objetivo da gente realmente refletir. Porque como a gente está no final de um ciclo, né, que é o ano de 2020, e uma proposta de um novo ano, é muito importante que a gente reflita para a gente se situar como espírito imortal. Hoje eu posso estar aqui falando com todos vocês, amanhã a gente não sabe qual vai ser o nosso destino, se vai estar na pátria espiritual ou não. Mas, enquanto eu estou aqui, eu preciso trabalhar para o meu aperfeiçoamento e para o aperfeiçoamento do meu próximo, para aqueles que estejam à nossa volta. Porque se eu conheço um pouquinho da doutrina espírita, eu sei que o que acontece não acontece do nada. Não tem um motivo. Deus não está jogando dados e vamos ver o que vai dar. Tudo que está acontecendo é uma proposta de renovação. E nós precisamos nos questionar para saber qual é a proposta de renovação que a gente está querendo para a gente. Porque senão vai entrar ano e saindo ano, a gente vai estar com o mesmo comportamento, com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos. E aí, o que eu evoluí em um ano? O que você evoluiu no ano de 2020, um ano que trouxe pandemia, um ano que trouxe o isolamento, o afastamento dos nossos entes queridos,
da gente não poder abraçar, de dar uma mão. O que você aprendeu com isso? Será que você buscou lá dentro estar com você? Tentar compreender o seu interior? Ou não? Se deixou levar por essa onda aí, brigas políticas, brigas por conta de posicionamento em tudo. Hoje em dia a gente está numa sociedade onde existe vários grupos brigando por minorias e ninguém se respeitando. Veja bem, se existisse o respeito por todos, não existia, não ia ter necessidade de grupos pequenos ficar brigando, defendendo. A gente precisa nos espiritualizar, humanizar, para contribuir com isso tudo. Será que a gente está respeitando aquele que está do nosso lado e tem um posicionamento diferente do nosso? Será que a gente está envolvido nesse processo de espiritualizar-se? Nós precisamos se perguntar. Nós precisamos ver qual é a nossa proposta para 2021. Se a gente de fato quer fazer uma mudança, uma nova proposta de pensamento, de atitude, de renovação de fato, ou a gente vai continuar tocando o nosso barco. E aí fala mais, né? Ele diz o seguinte, para a gente não esquecer de recordar em nossas casas, em nossos corações, em nossa palavra e em nossa ação daquele que é o irmão maior, porque o momento é ainda de cristianizar, para que possamos tirar Jesus simbolicamente da cruz em que o colocamos em nossa iniquidade e por erros e trazê-lo novamente para nosso convívio, vivenciando os seus ensinamentos de vida eterna. Quando Jesus veio, ele não veio dar ensinamentos para aquele momento. Ele veio dar ensinamentos para a vida eterna, porque somos espíritos eternos. Hoje a gente está com essa couraça, mas a partir do momento que retornarmos para a pátria espiritual, essa couraça toda, essa vestimenta, ela vai ser modificada. E aí, qual é a nossa essência como espírito? E aí, quando ele fala, né, dessa coisa de tirar Jesus da cruz para colocar na nossa vida os seus ensinamentos. E aí eu tenho pensado muito nessa questão, na passagem, né, do não julgueis para não ser julgados. Eu acho que a gente está num momento que, se todos nós praticássemos, ou pelo menos nos esforçássemos para praticar o não julgueis, a gente estaria lá anos-luz na frente. Porque nenhum de nós tem bagagem moral, nem prática cristã para julgar o outro. Mas a gente insiste em apontar os erros do outro, as falhas do outro, como se nós não falhássemos. Vamos nos observar, vamos ver como é que nós estamos no nosso dia a dia, para ver se a gente pode, de fato, condenar alguém, julgar alguém. Se a gente parasse de julgar o outro, a gente ia respeitar a opinião do outro. Não ia precisar ter as brigas que estão tendo, ou nas redes sociais, ou presencialmente. A gente vê tanta briga acontecendo, tantas mortes por questões aparentemente banais. Por quê? Porque a gente julga, a gente condena, a gente não respeita a diferença. A gente está com essa dificuldade porque a gente não está espiritualizado, porque a gente está materializado. E aí tem o famoso ditado, farinha pouco, meu pirão primeiro. A gente vai para a prática. E aí o que acontece? Dor e sofrimento. Então acho que para mim, ultimamente, o não julgueis para não ser julgados. E tem um outro também que eu tenho pensado e refletido bastante.
Bem-aventurados mansos e pacíficos, porque eles herdarão o reino dos céus. Como anda a nossa mansuetude e a nossa pacificação diante da nossa sociedade, diante do nosso coração? Jesus, ele veio, ele simplificou os mandamentos, falando pra gente amar Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, Deus, próximo como a mim mesmo. Como eu tenho me tratado? Como tá essa questão da minha mansuetude lá no meu interior? Será que eu sou posso ser considerada uma pessoa mansa, pacífica, tranquila? Apaziguar os conflitos, perdoar aqueles que pensam diferente, que agem diferente, que nos magoam? Aí você vai falar, mas perdoar? Eu vou esquecer uma dor? Eu vou esquecer um sofrimento? Eu vou esquecer o que me fizeram? Não. Porque esquecer, você estaria com um problema mental, aí já seria um outro problema. A gente não fala de esquecer. A gente fala do perdoar, de não querer se vingar. Do perdoar, de compreender que o tempo do outro só dava para ser daquele jeito. Porque nós damos na vida o que a gente tem por dentro. Então, se o outro, ele nos causa dor e sofrimento, é aquilo que ele tem para oferecer. Ele está em dor e sofrimento. Porque uma pessoa que esteja bem, ela não vai fazer um mal. Porque ela está bem. E aí a gente tem essa ideia de bem e mal de uma forma também muito interessante, porque às vezes a gente acha que bem é porque está se divertindo, está curtindo a vida, está aproveitando. Mas o bem é fazer o bem. Por isso esse convite da gente espiritualizar, da gente envolver os irmãos. A gente está tendo muita dor no mundo, muito sofrimento, pessoas passando necessidade, pessoas com falta d'água para beber. E o que a gente está fazendo? O que a gente está ajudando? Ah, mas eu estou passando por questões financeiras muito graves, Ana. Não tenho condição de ajudar. Você faz uma oração? Você busca envolver esses irmãos de rua numa atmosfera de paz, pedindo a Deus um amparo para esses companheiros? Nós não precisamos ajudar só de forma financeira, porque tem muita gente passando por crises seríssimas também. Mas precisamos envolver as pessoas num ambiente de amor. Nós precisamos envolver o nosso planeta. Nosso planeta, ele precisa de amor. Porque só o amor é capaz de curar essas dores todas. O Covid, ele veio como um convite para a gente rever nossos posicionamentos, para a gente ver que ele é tão democrático que não tem essa de rico e pobre. Tem rico que com todo o recurso desencarna. E pobre, às vezes, sem recurso nenhum, fica bem, sobrevive. Então é um vírus democrático. É um vírus que veio realmente para convidar a nossa reflexão. E Antônio de Aquino, hoje, nesse momento, ele traz essa proposta da gente se espiritualizar. E se espiritualizar não é se isolar, se afastar do mundo e ficar meditando. É na lida, é no dia a dia, no contato que a gente precisa ter com o outro. Agora tá difícil de ter esse contato tão próximo, mas a gente mantém contato virtual. A gente tem grupo de WhatsApp, a gente tem grupo na internet, a gente tem um grupo de trabalho, a gente tem um grupo da família. De uma certa forma a gente lida com o próximo. E é nesse trato que a gente vai se conhecendo. A gente vai percebendo como a gente reage quando alguém fala alguma coisa que nos contraria. É aí que a gente está se conhecendo. E aí a gente pode ver se a gente está mais espiritualizado ou menos espiritualizado. Então essa é a proposta. Mas tem mais. Ele fala assim: Jesus conosco hoje e sempre. Jesus em nossa palavra e em nossas ações. Repetimos, Jesus vivo no coração do homem, cristianizado,
para que possamos fazer de nossas casas templos de amor, onde Jesus se manifeste através da ação de cada um de nós. Então não é só falar, é exercitar, exemplificar, é nas atitudes que a gente vai ver se Jesus está dentro de nós, está dentro da nossa alma, transformando, contribuindo. E quando ele fala desse amor que a gente deve semear, eu lembro de Joana de Ângeles, numa página do livro Momentos de Saúde, quando ela fala que o amor, ele cura tudo. E a primeira vez que eu li, eu ri. Eu falei, Joana, impossível, porque eu criei intimidade com Joana de Ângeles, né? Leio ela todo dia, então a gente começa a ficar íntima, né? Eu falei, Joana, é impossível o amor curar tudo. Só que aí, se a gente lembrar uma pergunta do Livro dos Espíritos, que eu não vou lembrar o número, mas que Kardec pergunta, quando um homem é infeliz? E aí os espíritos respondem, quando ele se afasta da lei de Deus. E o que é a lei de Deus e que Jesus nos trouxe? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então realmente o amor cura tudo. Porque se você se ama, você se cuida, você vai te alimentar bem, mentalmente, fisicamente. Você não vai se deixar levar pelos efeitos manadas de angústia, de sofrimento, de dor. Você vai compreender a dor, porque você está estudando, você está se alimentando, está alimentando seu psiquismo de coisas que vão fazer você refletir, para não se deixar envolver nessa ambiência. E aí você vai procurando se conhecer. Se conhecendo, você vai vendo as fragilidades que ainda persistem, estão dentro de você. E quando você passa a conhecer sua fragilidade, você passa o quê? A ver que o outro também tem fragilidades. Que os outros, aqueles, o nosso próximo, né? Que são os mais próximos de nós, eles também têm dificuldades. E talvez por isso ainda ajam daquela forma. E aí você passa a amar o outro. Não no sentido de, como é que eu vou amar aquele que me traiu, aquele que me magoou, aquele que se vingou de mim. Mas você vai amar no sentido de compreender e não querer o mal desse irmão. Porque somos irmãos. Todos somos filhos do mesmo pai. E a proposta é da gente aprender a amar esse grupo pequeno que estamos inseridos, seja a nossa família, as pessoas que trabalham conosco, os nossos vizinhos, enfim, esse pequeno grupo, porque isso vai se ampliando. E aí quando eu começo a compreender esse outro, e eu vou respeitando o outro do jeito que ele é, eu vou estar amando Deus, porque Deus está dentro de cada um de nós. Então, não é só falar, é praticar. E não é fácil. Não é fácil porque nós trazemos comportamentos, nós trazemos pensamentos e atitudes de várias encarnações. Nós não somos um produto de uma única existência. Somos produtos de várias existências. E a gente está aqui para quê? Para se ajustar a essa lei, a lei de amor. Então, vamos ver que oportunidade que estamos tendo hoje de praticar essa lei. Que a gente comece por nós, com propostas edificantes para o ano de 2021, com propostas que de fato possa fazer a diferença na sociedade, para que aí a gente vá, através das nossas ações, como diz Antônio de Aquino, a gente envolver as pessoas, a gente passar a ajudar através do nosso exemplo. E assim eu agradeço a oportunidade da gente poder conversar e falar sobre Jesus nesse momento,
num momento turbulento, no momento que muitas famílias estão perdendo entes queridos, no momento que a gente tem medo, às vezes, sim, de morrer, mas confiamos em Jesus, vamos confiar nos Espíritos, vamos estudar mais, vamos refletir, vamos nos deixar envolver por essa energia de amor, porque às vezes com os nossos pensamentos turbulentos não conseguimos nem perceber essa energia de amor dos Espíritos a nos envolver. E aí a gente sofre. Então vamos procurar nos afinizar com coisas que de fato vá contribuir para esse alimento espiritual, para nos ajudar a nos espiritualizar. E que a gente consiga passar por mais essa prova, né, esse momento, ajudando, contribuindo com aqueles que passam por dores, com aqueles que não conhecem o Evangelho, com aqueles que precisam da nossa compreensão, da nossa ação no bem, do nosso amor. Então que a gente possa envolver esses irmãos, que a gente possa nos envolver no amor único de Deus. E vamos confiar em nosso irmão maior. Nesse mês de dezembro, que ele vai, né, a energia do planeta, ela é modificada por conta do Natal, dessa data festiva. Então que a gente possa fazer uma oração envolvendo o nosso planeta no amor, envolvendo o nosso planeta na consciência cristã, pedindo aos Espíritos que todos nós possamos deixar florescer essa consciência dentro de nós, para que o mundo possa se regenerar, para que a gente possa contribuir na obra da regeneração. Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade do Núcleo Espírita Francisco de Assis e agradeço a Deus por poder falar de Jesus nesse momento, por poder estudar um pouco mais de Jesus. Então eu peço que elevemos os nossos pensamentos em agradecimento. Se a gente está tendo oportunidade de estar ouvindo uma palestra sobre Jesus, a gente tem muito que agradecer. Então que a gente seja grato por esse ano, pelas aprendizagens que estão vindo para a gente e que a gente saiba aproveitar cada minuto da nossa existência. Um Natal de paz, de muita saúde e um ano novo com uma proposta de mudança para todos nós, que possamos melhorar como espírito imortais que somos. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Tchau.